Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei minha igreja, e os poderes do reino das trevas jamais poderão contra ela. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos em oração, num tempo de silêncio. Peçamos ao Divino Espírito Santo, o intérprete da palavra, que Ele nos auxilie e nos conceda a graça de entender e sermos transformados por esta palavra que acabamos de ouvir. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, caminhamos com Jesus e hoje Ele se recolhe a um encontro de avaliação com os apóstolos. Um retiro, mas também uma avaliação do que Ele fez até aqui. No seu folheto, tome lá, número 10, estamos no capítulo 16 de Mateus, versos 13 a 20. É um momento importante na caminhada de Jesus, sua missão, e antes dele percorrer a última etapa do caminho para Jerusalém e definitivamente entregar sua vida, morrendo por nós, ele se recolhe com os discípulos neste lugar que é caprichosamente preparado para se tornar para nós uma espécie de emblema, de marco definitivo para responder à nossa vida de fé. Qual é a nossa fonte de fé? Em que fonte bebemos? Vamos lá?
Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, leiam. E aí perguntou a seus discípulos: Bradem. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Já disse isso outras vezes, mas esse texto do Evangelho é ao longo do ano, na igreja, que mais se repete. Há poucos dias nós o tivemos na festa de São Pedro e São Paulo. Bento XVI diz que se esse texto vem tantas vezes, é porque tantas vezes o Espírito Santo quer fazer-nos visitar e ter o encontro com Jesus neste ambiente para esclarecer permanentemente nossa caminhada na fé. Cesareia de Filipe está situada no extremo norte de Israel, bem nos encravados das montanhas onde estão as principais nascentes do Rio Jordão. Aqui em Goiás, na nossa cultura goiana e na poética da literatura brasileira, a gente chama isso de as fontes, as nascentes, as minas do rio. Nestas montanhas, onde nascem as principais fontes que desembocam num pequeno lago e depois desce todo o vale até o Mar da Galileia e desemboca no Mar Morto, estas minas, estas fontes sustentam o Rio Jordão e o pedaço de terra mais fértil do mundo ao longo de milênios e séculos. Lá nos encravados das montanhas, toda a região ao redor, deserto e semideserto, estas nascentes merejam água sobre as encostas das montanhas e formam uma paisagem atípica naquele cenário desértico. Um verde translúcido ao longo de todo o ano. Quando o Império Romano chega e invade aquele território, a beleza e o esplendor e o zelo espiritual e místico que o povo de Israel tinham com aquelas nascentes de onde brotam a água pura que sustenta todo o território de Israel e o país e o povo da aliança, aquele capricho de Deus em fazer nascer minas de água tão pura nos encravados das montanhas, Herodes, no ano 2 e 3 antes de Cristo, resolve prestar uma homenagem ao imperador César e constrói um majestoso templo de pedra, mármore branco puríssimo, que o impacto era que, vendo a beleza das nascentes, visualizasse também o templo dedicado a César de Filipe, o filho do rei. Então o templo presta culto ao imperador e à descendência de Herodes, o filho. Cesareia de Filipe, o filho. Dito isto, nós podemos facilmente olhar para aquelas montanhas e perder a fonte. Ficar prestando culto ao Império Romano, ao Deus imperador César, transformar aquele lugar de culto e de gratidão a Deus pela fonte da água que nasce e sustenta o povo, e transformar um lugar de peregrinação ao templo em homenagem ao imperador. Pronto. Nesse lugar, Jesus se reúne com os apóstolos para fazer uma pergunta decisiva. Tudo que eu fiz até agora, os prodígios, milagres, sinais e os meus ensinos, o que soa no ouvido, no coração do povo? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E interessante porque ele faz uma pergunta dando já uma resposta. Ele chama-se a si de Filho do Homem, com um título messiânico caríssimo
Para a grande espera de Israel, esse título, Filho do Homem, é cunhado exatamente no ambiente da opressão do Império Grego, helênico, na literatura apocalíptica, no livro de Daniel. É lá que é elaborado de forma mais teológica essa figura, porque Israel viveu ao longo de sua história grandes opressões e dominações. Cada vez que Israel sofria os percalços das opressões, das desordens internas na política, na economia, na cultura e nas relações com os povos vizinhos, cada vez que Israel ia lá embaixo, os escritores sagrados escreviam um texto e trabalhavam, elaboravam uma esperança, dizendo: não, Deus vai intervir na história, Deus vai estabelecer um vínculo conosco definitivo e vai intervir na história. Jesus, portanto, pergunta: o que diz o povo sobre mim, que sou o Filho do Homem? A avaliação é dramática. Versículo 14. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Preste atenção, uma elaboração nova da minha parte, nas pesquisas e na oração com esse texto. Profeta. Jesus pergunta o que dizem os homens sobre o Filho do Homem. Se chama de Filho do Homem. Os discípulos dizem: Jesus, para o povo, o Senhor faz coisas boas, prodígios, milagres, sinais, ensina, mas o Senhor está na linhagem dos profetas. O Senhor não é o Messias que vai fazer uma intervenção na história. Profeta é uma figura espiritual, religiosa do ambiente de Israel, que surge também num momento dramático da história de Israel, a monarquia davídica. Até Davi, Israel vivia sob a organização das tribos. Cada tribo tinha o seu templo, o seu monte de culto, sua tradição religiosa, sua organização própria. Todos tinham o código de Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, como elemento catalisador da unidade das tribos. Davi resolve encerrar o período dessas comunidades tribais, constrói Jerusalém, constrói o seu palácio, ao lado do palácio o templo de Israel. Manda suprimir todos os lugares de culto em Israel e obriga que a partir de agora um único lugar de culto deve ser Jerusalém. Só que vai acontecer um problema grave. O templo colado ao palácio, ao rei, e ao redor do palácio e do templo, as casas dos servos e da corte do rei, fatalmente o culto que vai se desenvolver no templo passa a ficar a serviço não mais de Deus, mas a serviço do rei. Quando a religião se transforma mero mecanismo de ideologia para sustentar o rei, a corte do rei e os caprichos do rei. Estão entendendo o que eu estou falando? Tem a impressão que estão lendo os jornais de hoje? Sim? A palavra de Deus é viva e eficaz. Pronto. Neste ambiente de uma religião que estabelece uma estreita relação com a organização política, econômica, social, cultural, e a religião que passa a ser o canal de televisão principal para sustentar a monarquia, surge a figura do profeta. Os profetas surgem exatamente no ambiente ao redor do templo. Os profetas não são homens de dentro do templo, eles são homens do lado de fora do templo. Eles começam a dizer para o rei, para os sacerdotes, para o povo que vinha dizendo:
esse modo de prestar culto a Deus não agrada mais a Deus, agrada aos homens. Daí vai surgir a sentença de maldição, que não é bom que um profeta em Israel não morra de morte natural, mas seja decapitado, porque profeta é encrenca para o palácio. E para uma religião que se transforma uma religião de alienação, de manipulação e de consenso ideológico, e não mais de serviço e de culto ao Deus único. Os discípulos, os profetas ao longo, isso é ano 1000, Davi é ano 1000. Nós estamos aqui no ano 30, ano 33. Porque esse texto aqui, ele situa no 3º ano da vida de Jesus. Está bem perto já no capítulo 21, ele entra em Jerusalém, depois já é o desfecho da sua paixão, morte. Então, nós estamos no ano 33. Do ano 1000 até o ano 33, Israel viveu processos conflituosos e percalços enormes. E a literatura profética, os profetas se tornaram homens e mulheres que tinham uma função de, fora do ambiente, do sistema religioso do templo, da política, da economia, da cultura, alimentar a fé do povo dizendo: não vamos desanimar não vamos desesperar, vamos manter nossa fé, vamos firmar nossa aliança com Deus, porque num momento Deus vai intervir e definitivamente mostrar quem Ele é e vai conduzir a gente numa intervenção definitiva. Então os profetas animam o povo e vai surgir inclusive a figura do grande, mais bravo de todos os profetas. Em Israel, os pregadores rabínicos gostavam de estudar e pesquisar qual era o mais bravo e o mais vigoroso de todos os profetas. Esta lista aqui: Elias, Jeremias, é uma lista de, de sondagem. Qual é o profeta mais firme, que vai ser o bravo, que vai preparar o caminho para o Messias chegar? Os discípulos dizem a Jesus que Jesus é um dos profetas. Jesus é bom, mas no máximo ele dá conta de preparar a vinda do Messias, mas ele não é o Messias. Pronto. Agora vem o desfecho. Vamos ver como vencer esse drama. Quando você se relaciona com Jesus, e sua fé, e sua forma de relacionar-se com Jesus, você tem por Jesus uma compreensão bem mais pobre do que Ele é, você pode ter certeza que as consequências vão ser trágicas. Quando Jesus na sua vida é tratado por você menos do que Ele é, aqui chamam-no de profeta e não de Messias. As ideologias transformam Jesus a serviço dos Messias que virão, e é isso que fazem com Jesus. Vamos ver? Quando os discípulos relatam que no consenso popular Jesus não é o Messias, mas um preparador para a vinda do Messias, Jesus devolve a pergunta para os apóstolos. Versículo 15. Então Jesus lhes perguntou, bradem: e vós, quem dizeis que eu sou? Espere lá. Esta pergunta deve ser para nós uma espécie de sino tocando em nossa cabeça. Diante dos melhores momentos da nossa vida, das melhores conquistas, sucessos, alegrias, esperanças, diante das melhores e mais extraordinárias etapas de nossa vida, diante dos piores momentos, ou diante daqueles momentos em que a gente não sente nada, nós deveríamos sempre fazer essa pergunta, escutar Jesus fazer essa pergunta, de manhã, na hora do almoço, à tarde, na hora de deitar, quando acorda de madrugada: quem sou eu para você? Tudo
em nossa vida se resolve com a resposta que damos a essa pergunta: quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? E agora nós vamos entrar num problema. Por que é que o povo tem uma compreensão pobre sobre Jesus? Por causa da fonte que ensina o povo sobre Jesus. Comecei a pregação dizendo que Cesareia de Filipe está no encravado das fontes, das nascentes. Jesus faz uma pergunta fonte: quem eu sou para o povo? No máximo profeta. Quem eu sou para vocês? E Pedro responde, versículo 16: bradem. Simão Pedro respondeu: Feliz, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Vamos de novo. Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro, dos lábios de Pedro, o primeiro a confessar a fé pessoalmente em Jesus. A fé precisa se tornar uma confissão pessoal. A igreja ensina isso, e eu creio, o que eu creio corresponde a isso. Pedro confessa pessoalmente: tu és o Messias. E Pedro apresenta mais 2 títulos a Jesus, que se chamou de Filho do Homem. Pedro agora diz: o Messias, o Filho do Deus vivo, e aponta para o céu. Pedro responde o que é a fé da igreja. Pedro confessa o que a igreja confessa. Jesus, ao ouvir a confissão de Pedro, ao ouvir a sua confissão, quando você responde em sua vida, em todos os momentos, toda hora, eu te peço, aprenda a conversar com Jesus assim. Não termine a sua oração da manhã, do meio-dia, da tarde, da noite, da madrugada. Não termine sua oração nunca sem dizer a Jesus quem Ele é para você. Isso é importante para você. A repetição disso, dizer isso a Jesus: Jesus, o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo, o Filho do homem, o Senhor é o meu Salvador, a minha fonte na qual eu bebo salvação, bebo amor, bebo graça, bebo o amor e a graça salvífica de Deus. Fale, aprenda a rezar falando isso para Jesus. Verbalize isso, de preferência em voz alta. Não tem problema sua esposa, seu esposo ou seu irmão te escutar falando alto dentro de casa e pensar que você está doido, não. É melhor confessar Jesus com os lábios e viver a graça dessa fé do que ter uma fé fundada numa espera pobre, numa relação com Deus em que você espera de Deus muito menos do que Deus é. Quando Pedro confessa e quando você também confessa, olha só o que Jesus responde. Respondendo, Jesus lhe disse, bradem: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Olhe para cá. Olhe para cá, não é porque eu estou carente não, tá? Olhe para cá, porque eu vou fazer um gesto para ajudar na pedagogia da pregação. Jesus pergunta: e para vocês quem eu sou? Jesus aponta: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e fala: feliz és tu, Simão, e aponta para a história, para baixo: filho de Jonas. Simão, você é feliz, você é filho de Jonas, mas o que você sabe sobre mim, quem te revelou isso foi? Quem? O meu Pai que está onde? Não está no canal do YouTube da internet não, camada. Não está nas redes sociais querendo like e monetizando o canal da internet não. Quem te revela quem é Jesus?
Essa é a pergunta fundamental. Você pode gostar do pregador, ou dos pregadores da internet, ou dos livros que você gosta de ler e consome, mas nenhum pregador, nenhum livro, nada no mundo pode ser mais forte para você do que sua relação com o Pai, com Deus Pai. E sua relação te garante uma experiência em que do vínculo seu com o Pai, Ele te faz conhecer Jesus. Ao ponto de você poder dizer assim: o que eu sei de Jesus é o divino Pai eterno que me revelou isso. Nós, pregadores, só temos valor enquanto damos conta de ajudar você a vencer os obstáculos, as dificuldades, de cultivar uma vida espiritual e mística, para que você aprenda a rezar e cultivar uma amizade com Deus, falar com Deus, escutar Deus. O conteúdo do que eu lhe prego, se você não for ousado bastante para dizer: tá bom, padre, legal, lindo, joia o que o senhor falou, mas eu quero uma fonte melhor. E a fonte que mostra para Pedro quem é Jesus é o próprio divino Pai eterno. Não é um canalzinho de sucesso das redes sociais, não é o livro mais vendido das prateleiras das livrarias de shopping. É o Pai. E por isso a fé de Pedro é a fé que alcança o extremo do que vai Jesus fazer com Pedro. Jesus diz para Pedro que ele é feliz, porque quem revelou isso para ele é o Pai do céu. Pode pegar pesado? Se você é uma pessoa infeliz na fé, sabe por quê? Porque o que você sabe sobre Jesus não é o Pai que te revela. Está claro? Sua infelicidade é proporcional à fonte na qual você bebe e aprende sobre Jesus. O problema é que nós, pais e mães, pregadores, vovó, temos muita dificuldade de ensinar fé e ensinar as crianças a desenvolver um modo de relacionamento com Deus assim, em que Deus se torna uma pessoa, um pai com quem eu dialogo e falo e a quem me conduz e me diz: este é o meu filho, o Messias que eu te ofereço para te salvar. Nós damos conta de dar tradição religiosa, costume religioso, modos e práticas de tradição religiosa, mas nem sempre nossas famílias cristãs, católicas, estão cheias de pessoas batizadas, mas que não têm a menor noção de quem é o divino Pai eterno, e muito menos, nunca experimentaram na relação com o Pai, receber do Pai a felicidade de conhecer Jesus. O papel da catequese, mais do que ensinar norma e doutrina, é saber uma pedagogia de relação com Deus. Quando você experimenta o divino Pai eterno como sua fonte, do jeito que o povo e as tribos de Israel experimenta a fonte das montanhas da Cesareia de Filipe, onde tem as nascentes do Rio Jordão, assim como lá estão as nascentes que alimentam o rio, o Pai eterno é a fonte que derrama para você o rio de água viva, que é Jesus. Dê uma salva de palmas para o Pai eterno. Brada! Brada! Agora, vou entrar num tema pesado. Versículo 18. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra
construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Sabe o que está acontecendo hoje em dia? O poder do inferno está fazendo muito barulho na vida dos cristãos, dos católicos. O poder do inferno pelo celular, pela internet, está dando conta de fazer muita bagunça na cabeça dos católicos. Porque os católicos aprenderam a olhar para a igreja e querer que a igreja seja formada por um tipo de gente perfeita, em que a gente diz: esse bispo não é meu bispo, esse papa não é meu papa. Não se esqueça que Jesus, ao pegar Pedro para ser material de construção, ele chama de a minha igreja. Construirei. Olha a natureza do verbo. Construirei a minha igreja. E Jesus já advertiu: feliz és tu, Simão, filho de Jonas. A gente olha para a igreja e não gosta do lado Jonas do padre, o lado Jonas do bispo, o lado Jonas do papa. A gente quer que a igreja seja formada por figuras perfeitas, idealizadas. E nós nunca teremos um papa, um bispo que não seja e não traga a sua história de família, os percalços, as fragilidades da vida humana que qualquer família tem, não tem? Nós estamos bombardeados. Esta semana mesmo foi um estresse danado, o povo me mandando um diacho de um vídeo, um padre pregando e insultando o povo a pensar contra a igreja, contra a CNBB, os bispos do Brasil, e o que está por trás é insultar o povo contra o Papa. Se você é desses que insulta o povo contra os bispos e o Papa, você está mais a serviço do rabo de Satanás, que tenta abalar a igreja. E eu te garanto, pode o diabo fazer o barulho que for, ele não vai ter poder de destruir a igreja de Cristo. Brada! Brada! Cai fora desses pregadores, ainda que sejam padres, com linguagenzinha apaixonada e afetada por emoções e sentimentos, querendo insultar você a idealizar uma igreja perfeita, feita de mulheres e homens que todo mundo parece Santa Teresinha e todo mundo parece São Francisco e Santa Clara. Tenha dó! Você é esposa, é esposo, é pai e mãe, tem sua profissão no mundo. Esses santos de convento, eles são santos importantes para nós padres e para inspirar uma espiritualidade, mas você tem que descobrir a sua espiritualidade como pai e mãe, esposa e esposo, como empreendedor no mundo, senão você pira. Aprender a ter uma mística própria de José e de Maria, pai e mãe de família, na sua profissão, no seu trabalho. Senão, você bebe numa fonte que não corresponde à missão que você tem de pai, mãe, esposa e esposo. Por favor, tenham os místicos e os santos como intercessores, mas não queira reproduzir o modo deles, sendo pai, mãe, esposa e esposo e um profissional no mundo do trabalho. Você tem que pagar conta, e está caro viver. Os canais de internet pregam e bombardeiam sua cabeça com a idealização de modelos de santos e santas, que de vez em quando eu tenho dado uma bronca para uns homens e umas mulheres aqui. Falo: rapaz, vai pegar como modelo José e Maria, pai, mãe, esposa e esposo, e vai dar conta de ser pai, mãe, esposa e esposo no mundo do trabalho, na oficina de Nazaré? Você não pode levantar 4 horas da manhã para rezar o terço, se você precisa chegar descansado no seu trabalho e tem responsabilidades para fazer uma cirurgia, não é não? Seu modo espiritual tem que ter outra fonte. O problema é a fonte.
Jesus diz a Pedro que ele é feliz porque a fonte que revela para ele quem é Jesus é o Pai. E depois Jesus faz de Pedro material de construção da sua igreja e diz a Pedro e a nós que só em Jesus e só a partir de Jesus você entende quem é a igreja. A compreensão sua sobre a igreja deve ser a mesma que Jesus tem. Você pode olhar para mim e conviver com a minha miséria, e tem que reclamar contra a minha miséria, e tem que denunciar minha miséria. Não silencie diante dela não. Mas não permita que a sua opinião sobre a igreja seja a mesma opinião de Satanás, agitando, brigando, conflituando, fazendo as pessoas terem raiva da igreja, do Papa, dos bispos. Esta é a opinião e é a pedagogia de Satanás. Está claro? Está claro? Não estou perguntando se concorda. Concordar é um problema muito seu e do Espírito Santo. Eu nem vou entrar nessa. A opinião sua sobre a Santa Igreja tem que corresponder lisamente à opinião de Jesus. Você olha para João Paulo II, fala um polonês, para Bento um alemão, para Francisco um argentino, pode prestar? Você diz, qualquer material de construção na mão de Jesus vira o melhor trem do mundo. Aleluia. Não é não? Você, esposa e esposo, pai e mãe, na profissão sua, material de construção da igreja de Cristo no mundo, você pode trazer em você as marcas mais dramáticas da sua linhagem e da sua árvore genealógica. Mas quando você traz os traços de Jonas, seu pai e sua mãe, e você é colocado nas mãos de Jesus, não tem um traço de fraqueza humana que na mão de Jesus não possa transformar você em um bom material de construção do seu casamento, da sua profissão, da sua vida no mundo. Amém? Amém. Brada! Brada! O contrário disso é barulho do capeta. Pronto, dito isso, construirei a minha igreja. Que delícia escutar isso, Jesus. É sua, não é do Padre. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Versículo 19. Agora vem. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Brada. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Espere lá. Olha a fonte. Quem é Jesus? O Pai Eterno que revela. Quem é a igreja? Jesus que revela. Para que a igreja? Para te pôr em trânsito livre, acesso ao reino dos céus. O problema é que nós pregadores e muitos dos cristãos no mundo vêm até a igreja para pedir uma bênção, para que a bênção de Deus leve você para o mundo para conquistar as coisas de lá. E a igreja tem que acolher você, ela tem a chave, no plural, chaves do reino dos céus, porque ela só é a igreja de Jesus quando ela te faz acessar as realidades do reino. Padre e igreja que fica por conta de dar bênção poderosa para que você realize seus sonhos, ambições, ainda que sejam coisas boas e sadias, mas é pouco. Está claro? O que Deus quer para você é muito mais do que os reinos deste mundo. Vem comigo no Salmo, rapidamente. Segunda estrofe do Salmo. Eu vivo brigando com os músicos.
Está escutando, músicos? Quando eu faço uma pregação dessa e que os músicos começam a cantar lá, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, se sou fiel no pouco, Ele me dará mais. Que tragédia de poesia! Olha essa poesia do Salmo, músicos. Segunda estrofe, Salmo 137. Eu agradeço, bradem, vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. espera lá, nós não somos o povo das promessas. Promessa do Antigo Testamento para nós é pouco. Por que nós não trabalhamos fortemente as figuras do Antigo Testamento como os protestantes, os evangélicos? Porque eles grudam nas promessas e transformam as pessoas em espectadores das promessas do Antigo Testamento. Para nós católicos, as promessas do Antigo Testamento são grandiosas, mas o que Deus fez por nós é muito mais do que Ele prometeu. O que Ele prometeu nem beira o que Ele fez por nós. Ele foi infinitamente mais do que o que prometeu. Brada, igreja, uma salva de palmas para Ele. Brada, brada. Volta ao Evangelho. Você tem que vir à igreja para que a igreja seja porta aberta para dar a você a graça de se ligar ao reino dos céus. Pode pedir saúde? Deve. Paz na família? Deve. Sucesso nos seus investimentos, empreendimentos? Deve. Mas isso é pouco. Está claro? Está claro? O que Cristo tem é uma realidade infinitamente maior. Agora, a partir de hoje, passe a ir à missa, a vir à Santa Missa, a procurar a igreja, para que a igreja te ponha na realidade do reino dos céus. Não fique com o horizonte da terra prometida, não, que terra prometida para nós é pouco. A terra prometida corre leite e mel. O reino dos céus é um lugar que a gente não vai precisar nem de leite nem de mel. Está claro? Vai ser uma vida tão cheia de Deus que a gente não vai sentir falta de nada. Vai ser só consolação eterna. Amém? Amém. Queira isso. Pergunto: o que você sabe sobre Jesus é o Pai Eterno que revelou? O que você sabe sobre a igreja é Cristo que te ensinou? E vindo à igreja, você bate à porta da igreja para que ela te ponha na conexão das coisas do reino dos céus? Ou você procura e sai de igreja em igreja procurando apenas uma bênção mágica e poderosa para conquistar os reinos daqui? É pouco. Sai dessa. Amém. Amém. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Se você comparar esse texto com o texto da transfiguração, ele tem a mesma estrutura e a conclusão é a mesma. Termina revelando e fazendo a recomendação. Não conta não. O que conta agora é você ficar na presença de Jesus, do Divino Pai Eterno, estabelecer uma conversa boa de filha e filho com o Pai e dizer ao Pai: Pai, eu tenho me informado sobre Jesus numas fontes suspeitas. Eu tenho estragado a minha fé e a fé das pessoas, dando-lhes acesso a fontes que não são sadias. Pai, seja a minha fonte, Pai. Não permita que eu beba noutra fonte. Jesus, o que eu tenho falado e aprendido sobre a igreja, eu tenho bebido noutras fontes que não o Senhor. Jesus, que o Senhor seja a minha fonte, para que eu aprenda o que é a sua igreja que o Senhor construiu,
E estas portas e estas chaves que abrem portas para o reino. Incline a sua cabeça. Estabeleça um diálogo profundo de amor, de confiança com o Pai, com Jesus, com o Espírito Santo. Beba na fonte verdadeira e saia das fontes perigosas, falsas. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor. Põe a mão no seu coração, incline a cabeça. Cante para Jesus: ensina-me, Senhor, com teu Espírito. Ensina-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Vamos cantar? Canta. Ensina-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma. e minha alma reviverá. Para te adorar, Para te adorar, para te louvar, ensina-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar, ensina-me, Senhor Jesus. fiquemos de pé. Estenda as mãos aqui para a cruz de Jesus. Deixe o folheto no banco. Reze comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio firmemente eu creio firmemente que Tu és o Messias, que Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, o Filho de o Deus, Filho do homem, o Filho do homem, o Salvador do mundo. o Salvador do mundo. Não há mais Não há o que esperar. o que esperar. O Senhor é O Senhor a é resposta definitiva a resposta definitiva do amor do Pai. do amor do Pai. Jesus, Jesus, o Senhor veio nos salvar o Senhor veio nos salvar e fez por nós e fez por nós muito mais do que prometeu. muito mais do que Obrigado, Jesus. Eu serei feliz como Pedro por te conhecer o Pai, a vida da igreja, na comunhão do Espírito Santo, na comunhão do Espírito, bebendo na fonte, a única verdadeira fonte, a única e verdadeira fonte, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus, em quem eu coloco e confio a minha sede de Deus. Põe a mão no seu coração, incline a cabeça, faça uma oração pelo seu caminho de fé, do seu pai, da sua mãe, Jonas, que deram a você a graça do conhecimento da fé, mas que te conduziram a uma experiência de amor do Pai eterno, de amizade com Jesus, de comunhão na igreja, que te abre o reino dos céus. Agradeça e louve, desde Jonas, desde o nome do seu pai, da sua mãe, dos seus antepassados. Agradeça o caminho de fé e o reino de Deus que se abre para você.
e reze comigo: eu creio, Senhor, Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. mas aumentai a minha